Olá, queridas alunas e queridos alunos. Aqui quem está falando é a professora Clédina e estamos iniciando a disciplina Educação Quilombola, cujo objetivo é compreender de forma ampla e consistente a importância da prática educativa que se dá em diferentes contextos, aprendendo a valorizar e respeitar diferentes padrões e produções culturais existentes na sociedade contemporânea. Entre os objetivos da disciplina, nós temos conhecer a história da África, bem como seus afrodescendentes, a fim de compreender a sua importância no contexto histórico, social e cultural, identificar descobertas arqueológicas e compreender as relevâncias das mesmas para a compreensão de uma sociedade do passado, refletir acerca de vários povos de origem africana que vivem escravizados para a América, bem como suas condições de vida, valorizar as construções dadas a esses povos na construção da sociedade brasileira, atendendo seu percurso de avanços e retrocessos. Compreender a importância desses povos para a formação da sociedade brasileira. Nesse primeiro vídeo, discutiremos os Desculpa. Nesse primeiro vídeo, discutiremos os antecedentes históricos da África, desde a formação do Estado político até o contexto geopolítico contemporâneo. Turma, procure lembrar-se de uma notícia recente sobre algum país africano. Que informações você lembra? O que mais é destacado nos noticiários sobre a África? Conhecer o hoje da África implica necessariamente se apropriar de sua história, para assim compreender o contexto atual e a necessidade dessa disciplina no nosso país. Conhecer a história da África, longe de ser uma obrigação de todos os povos, faz parte de uma busca por compreender suas origens e raízes culturais, que durante o século foi camuflada pela ignorância e que assolou a humanidade. Por muito tempo, o continente africano fora visto apenas como um lugar que exportava escravos, estes para servirem de mão de obra para o mundo. É preciso entender que a inclusão da temática África nos meios escolares e acadêmicos brasileiros representa, antes de tudo, uma conquista de uma sociedade, principalmente de povo negro, que durante anos de luta e resistência resgata parte da sua memória desfigurada e violada em sua essência sociocultural. Construída a partir do movimento sociais negros desde o ano de 2003, a obrigatoriedade da temática africana na escola proporciona a ampliação e, portanto, o avanço da relação ao conhecimento sobre a África, renovando dessa forma as práticas de ensino existentes nos espaços escolares. Trata-se de um momento de intervenção social e, portanto, transformação numa história há pouco tempo contada às avessas, que diminui o povo negro, tirando-lhes a condição mais humana, mais humana de ser. A ausência, a ausência do estudo sobre a África e os afrodescendentes propiciou durante muito tempo a construção de estereótipos, os quais dificultaram o resgate e a construção de uma identidade por séculos negada acerca de nossas origens, permitindo assim a formulação de ideias preconceituosas, equivocadas, reforçando a visão eurocêntrica sobre o mundo. O conhecimento da história da África é uma condição para uma melhor compreensão sobre a formação da humanidade, em especial a sociedade brasileira, uma vez que a nossa formação encontra-se reduzida à extensão da história europeia, com a mistura das sociedades indígenas e africanas, sendo vista, portanto, uma forma exótica para aqueles que acreditam que o povo brasileiro é uma mistura de vários elementos e que, por isso, não teriam uma identidade própria. A partir do século XIX surgiram algumas correntes que contribuíram para a ampliação e avanço da discussão sobre a temática da África, as quais destacamos a corrente de inferioridade africana, que entre 1840 e 1950, a identidade pela negação da África,
africana, a corrente da superioridade africana, de 1950 a 1970, composta por intelectuais estudiosos africanos no período do movimento de independência dos Estados africanos, e a corrente de uma nova escola de estudos africanos de 1970 até hoje, a qual trabalha a perspectiva de mostrar a história da África levando em consideração as várias perspectivas. Ou seja, é necessário que se frise que essas correntes são herdeiras, né, diretas de um imaginário já bastante distorcidos acerca dos africanos, e que elas também não se sucederam de forma monolítica. Ao contrário, conviveram, permaneceram-se e influenciaram-se mutuamente. Que elemento da história do continente africano você aprendeu ao longo do tempo, ao longo da sua vida estudantil, principalmente no Fundamental 1? Será que foi ensinado na escola será que foi ensinado na escola refletir a realidade do continente africano, sua história, sua gente, seus costumes, sua religiosidade, suas lutas e suas vidas? Até que ponto a visão apresentada pela escola, antes da implementação das diretrizes básicas da educação quilombola, na educação básica de 2012, contribuía para a compreensão e atendimento real da população sobre os africanos e seus descendentes do Brasil? São questões como essa que a educação quilombola se propõe a suscitar e a construir. De acordo com o Nascimento, ao trabalhar a história da África, faz-se necessário, inicialmente, demolir estereótipos e conceitos equivocados, através de uma ampliação crítico-reflexiva dos conceitos e de sua história. Isso leva o estudante a desmistificar a ideia de que africanos são descendentes de escravos, desconstruindo dessa forma a pseudo-ideia de que os africanos são símbolos da escravidão. A educadora Valdina de Oliveira Pinto, mais conhecida como Macota Valdina, foi uma das primeiras ativistas contra o racismo e a intolerância religiosa no Brasil. Tem uma frase célebre que contribuía para a quebra dessas compreensões equivocadas sobre a África, sobre os africanos e seus descendentes no Brasil, que diz assim: não sou descendente de escravos, sou descendente de seres humanos que foram escravizados. Atende-se a esses seres humanos, eram livres em sua terra, eram reis, rainhas, príncipes, princesas, guerreiros, trabalhadores. Nós, brasileiros, aceitamos com naturalidade a tradição de limitar a identidade dos negros como descendentes de escravos. Ninguém se preocupa com a evidência, também óbvia, de que eles eram originalmente livres na África. A preferência é estagnalizada como descendente de escravos. Este é um reducionismo ideológico contra o humanismo. Todo o pensamento que podemos ter sobre afrodescendente ficou limitado às fronteiras do navio negreiro para cá. Época de humilhação, de miséria. Ninguém fala mais do antes. Essa tomada de consciência se faz a partir do momento em que é propiciado o estudante percorrer pela história da África, conhecendo suas características, formas de viver, de pensar, algo que não seja pautado nos estudos referentes pela hidrografia ocidental, pois é preciso compreender que os referentes de outrora, que acreditavam-se que cabia-se a todos, já não existia mais. Estas precisam urgentemente ser questionada e, portanto, revista. Ou seja, né, a historiografia ocidental é eurocêntrica, ou seja, tem como base a história do povo europeu, que desconsidera e menospreza os demais povos. Pode observar que quando se fala em história antiga na escola, o destaque são os negros e os romanos.
e mesmo, perdão, os gregos e os romanos. Os gregos e os romanos. E mesmo quando se fala em algum país localizado no continente africano, como o Egito, essa localização é minimizada. A formação do Estado político. Né? A história da África pode ser dividida em 6 grandes períodos. Né? São o primeiro período por volta de 10.000 anos de Cristo, o processo de hominização. O processo de hominização decorre do entendimento das transformações genéticas que permitiram o surgimento do Homo sapiens, espécie de desculpa, gente, isso não... uma espécie de hominídeo da qual somos representantes. Foi um processo lento que durou milhares de anos, 20 milhões aproximadamente, em que modificações foram realizadas entre os grupos hominídeos. É consenso entre os estudos que o Homo sapiens surgiu do continente africano e que o berço do homem moderno foi a África do Sul. Aí vocês, processo de hominização, houve a Revolução Neolítica, né, que vocês observam aqui na imagem, e consequente o desenvolvimento democrático, as migrações e o povoamento do continente. A formação do Estado político, né, o segundo período, né, aconteceu a partir da construção das primeiras civilizações à margem do Rio Nilo, onde ocorreu e desenvolveu o desenvolvimento interno da sociedade africana, até o século 6 a.C., sendo os egípcios as primeiras sociedades que se expandiu para além das fronteiras africanas. Ou seja, é importante destacar nesse período que existia certa identidade cultural entre várias cidades ao longo do Vale do Rio Nilo. Devido às suas origens comuns e suas relações comerciais, com o passar do tempo, o processo de centralização política se acelerou na região do Baixo Nilo, até que, em torno de 13.300 a.C., um rei chamado Menes unificou toda a região, tornando-se o primeiro faraó de uma grande civilização, o Egito. Durante a dominação do Império Médio, a dominação do Médio Império, o território egípcio foi invadido pelos povos íncticos. A dominação pelos íncticos levou à impulsão do militarismo, né, pelo faraó Amoses I, que resultou na expulsão de íncticos no território egípcio e a escravidão de hebreus. Isso abriu porta para a expansão do Império Egípcio. O Egito passa a ter característica militarista e expansiosa, tornando-se o primeiro império mundial. Já na formação do Estado político, né, é o terceiro, aconteceu o surgimento do Império Mediterrâneo Macedônico, helenístico e romano, quando da Revolução dos Metais na chamada África subsaariana e, portanto, a passagem dos clãs, reinos e impérios no século IV a.C. A história da África pré-colonial é uma história rica em que os povos estão organizados no mínimo dos clãs, muitos deles formados pelos reinos, estados e impérios. Portanto, a estrutura política é diferente, alguns com mais governos centralizados, outras com governo menos centralizado, mas estrutura política. Já o quarto foi o século VIII ao século XV, quando houve uma cessão, o avanço dos impactos do Islã na sociedade africana e com forte penetração na vida cultural e religiosa, tanto na África Ocidental quanto na África Oriental. Após a conquista da África do Norte pelos árabes, né, os muçulmanos, durante o século VII d.C., o islamismo se espalha na África Ocidental, através de comerciantes, acadêmicos e missionários, que ocorre largamente por meio pacífico, uma vez que os governantes africanos toleravam a religião
ou até mesmo se convertiu a ela. Dessa forma, o Islã se propagou pelo deserto do Saara. A gente observa na ilustração, né, a expansão do islamismo pelo continente africano, no qual é possível perceber que a maioria se concentra no norte do continente africano. O quinto, no século XV ao século XX, foi o momento de criação de grandes impérios africanos na parte oeste do continente, que o expansionismo europeu, com o uso dos escravos mercantil, trouxe graves consequências à sociedade da África. Entre esses impérios estava Beni e o do Mali. Os escravos e o colonismo foram duas causas do subdesenvolvimento do país africano. O tráfico apresentou uma fortíssima sangria na população africana. Entre 1510 e 1860, mais de 10 milhões de seres humanos foram conduzidos na condição de escravo para as Américas. Cerca de 2 milhões morreram a bordo de navios negreiros. Calcula-se ainda que mais de 8 milhões tenham morrido entre a localização de aprisionamento no interior dos continentes e no mercado de escravos nas costas africanas. Ou seja, o tráfico negreiro vitimou mais de 20 milhões de seres humanos. Colonialismo europeu no continente europeu, né? Muito. Observa aqui, vocês observam essa imagem, né? Muitas são as consequências deixadas pelo colonialismo europeu no continente africano, desculpa. Entre eles temos a introdução da cultura estranha, guerra, fome, distribuição de parte de infraestrutura dividida externa, enormes entre os outros. Em 1991, houve uma conferência da ONU contra o racismo em Durban. Naquela ocasião, as nações africanas, visando reparar as injustiças históricas, né, as injustas histórias apresentadas, a polêmica proposta determinada que os países que praticaram e se beneficiaram do tráfico de escravos e do colonialismo pagassem reparações e se desculpassem formalmente. Existiram também o tráfico de colonialismo que é considerado crimes contra a humanidade. Durante o texto proposto na Europa, os europeus estadunidenses ameaçaram a retirar-se da conferência. O representante britânico chegou a afirmar que eram insuportáveis as exigências. Na declaração final, o tráfico de escravos acabou sendo considerado um crime contra a humanidade, embora não fosse aprovado nenhum pedido de desculpa às vítimas. Os europeus insistiram para que eles fossem considerados crime hoje e no passado, quando foi realizado, né? O colonialismo, entanto, não foi considerado crime contra a humanidade. A tese da reparação também foi rejeitada. Aprovou-se apenas uma indicação para que os países desenvolvidos tomassem iniciativa no sentido de reverter a consequência da escravidão e da dominação colonial, sem detalhar como se daria, né? Já o sexto foi no século XX ao século XXI, destaca-se a resistência africana como movimento de emancipação política, independente consequentemente dos problemas atuais. É importante salientar que, a partir desse período, vê-se uma retomada da história da África, a partir de uma revista sobre a história africana, né? Quer dizer, passa-se a rever a história da África. O imperialismo africano e a independência política, né? De acordo com Hernandes, em 2005, o imperialismo africano se iniciou na segunda metade do século XIX.
Também conhecido como neocolonialismo, novo colonialismo, né? Ai, gente, esse nome aqui é bem enrolado. Pula. Mas, assim, o imperialismo surgiu como consequência no processo da industrialização ocorrido na Inglaterra no século XVIII, que acabou acirrando as lutas de todo o mundo e, consequência, dos países africanos entraram na luta acirrada por sua independência política. Ou seja, dessa forma, os países europeus lutavam para si, né, lutavam entre si com o objetivo de conquistar novos mercados consumidores com seus produtos. A África, no século XV, era vista como mercado europeu com uma grande importância de fonte de riqueza, pois de lá saía ouro e marfim, além de uma mão de obra escrava. Isso tudo levou a um grande interesse de exploradores e também missionários, trazendo à tona suas riquezas como terras infinitas, jazidas de minério, pedras e metais preciosos, que acabou despertando a cobiça da exploração estrangeira. É importante colocar também, viu, gente, que essa busca por terra riqueza por parte dos europeus também ocorreu no continente americano, porém com consequências menos danosas, né? Fora da África. A crise europeia no século XIX acabou norteando o processo de descolonização africana e em outros continentes, uma vez que a elite privilegiada da África se organizavam para obter a independência. Por outro lado, essa mesma elite não atendia os interesses da grande maioria da sociedade, pois mal conhecia as comunidades agrícolas e as tradições populares. Ou seja, o continente africano foi Perdão. O continente africano foi colônia e potências europeias até a metade do século XX. Sua independência, sua independência se deu por consequência da Segunda Guerra Mundial, que ocorreu na Europa entre 1939 e 1945. Um acontecimento que envolveu muitos países, dentre eles nações europeias que detinham território de expansão no continente africano. Após o conflito na Europa, ficou bastante debilitada no âmbito político e econômico. O enfraquecimento das nações fez ressurgir movimentos de luta pela independência de todas as colônias africanas. No decorrer da década de 1960, os protestos se multiplicaram e muitos países europeus concederam pacificamente a independência às colônias. Porém, a independência de alguns territórios se efetivou depois de prolongados confrontos entre os nativos e colonizadores. Dentro dessas comunidades africanas mais pobres surgiram milícias inspiradas no marxismo, que também desejavam a independência e a tomada de poder. Isso se fez com que as lutas de independência se iniciaram no ano de 1956. A Tunísia se tornou independente e terminou em 1974, quando as colônias portuguesas receberam sua autonomia, depois da Revolução dos Escravos em Portugal. Entre os últimos países africanos que conseguiram a independência está Zanzibar, que era colônia dos Estados Unidos. Perdão, gente. Colônia dos Estados Unidos na colônia de Portugal, Angola, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe. Aí vocês observam o mapa de colonização da África. É possível observar que o mapa, né, os colonizadores europeus e suas ex-colônias africanas. Aí eu observo também a legenda pelas cores, tá? Nessas imagens, observa a região geográfica do continente africano, como isso ocorreu a colonização. O termo geopolítica relaciona-se ao controle de territórios dominados dominados pelos Estados nacionais, a partir da criação de órgãos e entidades não governamentais
que atua em prol de todos, evitando problemas e conflitos mundiais. No caso do termo geopolítica, o mesmo faz referência à organização dos estados, regiões e também das entidades cujo administrativo das fronteiras e seus habitantes, cuja preocupação as relações entre os mesmos. Hugo afirma que países como o continente africano possuem um dos menores índices de desenvolvimento humano. De acordo com o relatório do desenvolvimento humano de 2013, países como Sudão, Costa do Marfim, Eritreia, Guiné, República Centro-Africana são classificados com desenvolvimento abaixo. Quer dizer, essas características retratam as condições socioeconômicas desses espaços, a estagnação de certa medida, já que esses dados são recorrentes a cada relato. Isso mostra a dificuldade que os países africanos vêm enfrentando desde seu processo de emancipação. Essa realidade de pobreza é mais uma das tantas consequências do colonialismo europeu durante os últimos séculos. Ainda que existam alguns tipos de ajuda, que eu coloco entre aspas, por parte de países europeus, parte da reestruturação das nações africanas, isso não é nem perto do que foram subtraído desde o continente. O norte da África é uma porta de entrada para a população local da Europa. A travessia do mar Mediterrâneo é arriscada e acontece em barcos frágeis e botes. Esses migrantes estão sujeitos a naufrágios, portanto, correm risco de morte nessas travessias. Muitas vezes, ao chegarem ao seu destino, não conseguem entrar no continente europeu, pois este possui sua fronteira como a África em suas constantes vigilância. Essa situação, gente, ela se agrava ainda mais as questões que envolvem fluxo migratório do continente, uma vez que parte da população são obrigadas a se deslocar em busca de melhores condições de sobrevivência. Aí vocês observam tanto esse bote, né, com mais de 100 pessoas a bordo, né, e aí eu posso dizer que a África é um país que apresenta grandes migrações, tanto interna quanto externa. A população que emigra normalmente é formada por trabalhadores deslocados, refugiados de classe baixa, extremamente baixa. As principais causas da migração interna na África são fome, desertificação da região, desemprego, pobreza, grande quantidade de guerra civil e se originam principalmente após o processo de descolonização. Hugo afirma que, de acordo com acordo recente com os Estados Unidos, destaca-se a lei de crescimento e oportunidades para a África. Ela foi promulgada em 2000 e qualifica os países signatários e exporta a maioria dos seus produtos sem impostos para os Estados Unidos. Essa lei de crescimento que insere a política econômica é destinada à África e subsaariana e visa promover o crescimento e desenvolvimento econômico através do acesso ao mercado americano. Diante de vários problemas existentes nos países africanos, como a falta de saneamento básico, baixa expectativa de vida e alta taxa de mortalidade infantil, além de sérios problemas sociais como a fome, a alta incidência de doenças, ainda existe um reforço por parte da mídia mundial que amplia como se fosse a única característica existente. Quer dizer, fica evidenciando apenas os problemas geopolíticos do continente africano, são os mais graves. É importante destacar que o término da Segunda Guerra Mundial
Quase todos os países da África estavam sujeitos à dominação colonial. Entretanto, a partir da criação da Organização das Nações Unidas, em 1945, e através de seus esforços maciços para a descolonização, a África se tornou independente. Hoje, a União Africana possui 54 países membros da independente. Por outro lado, a África, né, observa-se o mapa, né, por outro lado, a África autônoma enfrenta grandes desafios que incluem a pobreza extrema, doença e desertificação, dentre outros. A África continua a enfrentar os grandes problemas já citados anteriormente. Este aliado às questões dos refugiados que não param de avançar, criando assim um problema não mais local, mas mundial, pois o crescimento de número de refugiados por todo o mundo ultrapassa o que antes espera. Pessoas que ao fazerem a travessia por mar estão morrendo, levando a sociedade mundial a repensar suas práticas e em alternativas para amenizar o sofrimento desses povos. As fugas não resumem-se, né, somente às condições miseráveis que vivem em seus países, mas, sobretudo, inúmeras mazelas que são sentidas por conta do passado desumano e bem recente que ainda assola a África. Turma, faço uma correção, informar que é equivocado. Só uma ressalva, né? Ao longo do vídeo, o nome do país que eu coloquei é Zanzibar, viu? A gente pode até falar assim, Zanzibar, né? E ele se tornou-se independente do Reino Unido e não dos Estados Unidos, como eu disse. Eu peço desculpa. Então, assim, é fundamental falar da história da África, né? Embora a apostila esteja um pouco resumida, mas é bom conhecer até então a história africana para que a gente possa chegarmos ao que de fato é a educação quilombola. Né? Então, assim, no nosso próximo vídeo nós iremos tratar sobre o Brasil africano, discutindo sua presença negra no país, tá bom? Eu peço que vocês leiam a apostila e respondam a primeira atividade do capítulo 1, tá bom?